Olha, aqui no Jornal da Manhã a gente volta a falar sobre a tragédia de Brumadinho, que completa um ano amanhã, e o nosso convidado agora é o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, que foi relator da CPI de Brumadinho no Senado. Senador, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia a vocês, bom dia a todos. A alegria é minha em poder participar, falar novamente sobre um tema que o Brasil não pode, em momento algum, deixar de lado, muito menos esquecer. O prazer é meu. Claro. Senador, o senhor esteve inúmeras vezes na região, depois, inclusive, da tragédia, o senhor foi com várias comissões para fazer vistorias. Logo na primeira semana, o senhor esteve com outros parlamentares. A pergunta é, a mesma questão que eu fiz para o procurador de Minas. É frustrante saber que só foi feita uma denúncia há poucos dias, ninguém foi preso até agora, senador? Olha, o mais frustrante de tudo isso, gente, é saber que aquelas 270 pessoas, elas poderiam estar vivas. Isso foi um choque muito grande quando nós conseguimos juntar as principais provas da empresa, juntamente com a força-tarefa do Ministério Público, e ficou muito claro a irresponsabilidade da Vale na gestão das barragens, em especial da barragem de Brumadinho. Nossa expectativa era de que, com a quantidade de pessoas desaparecidas até aquele momento, a justiça pudesse ser mais dura. Mas na conversa com o Ministério Público Federal, nós percebemos que as falhas de Mariana, que outro crime absurdo, não haviam sido corrigidas por um mesmo problema que nós temos hoje, um mesmo posicionamento do Congresso brasileiro, e aqui eu faço, de certa forma, uma meia-culpa. O Congresso não deu ainda a resposta e a importância necessária a esse tema dentro da legislação. O que isso significa? O que eu estou falando? Nós podemos ter outro caso como esse a qualquer momento. Nós podemos ter, em outra parte do Brasil, uma barragem que se rompa, e Minas Gerais sempre está em primeiro lugar nesse aspecto, matando mais até 1.000 pessoas, por exemplo, porque a legislação ela não foi corrigida da forma que deveria em Mariana, não foi corrigida ainda da forma que deveria com Brumadinho, e isso sim é frustrante para quem sabe o perigo dessas situações, dessas barragens brasileiras. Senador, pergunta agora de José Maria Trindade. Zé Maria. Pois é, o senador é jornalista e derrotou a ex-presidente Dilma na disputa pelo Senado lá em Minas Gerais. Senador, bom dia, Zé. A gente está acostumado, a gente está acostumado aqui a chegar às repercussões econômicas. Logo Sim. Depois de um crime assim, os dirigentes vêm a Brasília dizer, olha, se a gente parar, será um caos econômico, nós não podemos parar num dia, senão o município quebra. E qual é a repercussão econômica? Isso deu repercussões até no PIB do país, né? Uma redução da extração mineral. Qual é a repercussão econômica em Minas Gerais depois destes 3 crimes recentes que aconteceram? Olha, Zé, a repercussão para a economia do Estado foi péssima. Nós tivemos aí quase 30 pontos a menos na produção industrial de Minas Gerais nesses últimos meses. A própria Federação das Indústrias se movimentou, vem tentando resolver essa questão juntamente conosco. Agora, você é um jornalista muito experiente, é mineiro, conhece bem o nosso Estado. Eu vou colocar para você e para os nossos ouvintes, e agora quem nos acompanha, o que é o dilema da mineração. Vamos pegar, por exemplo, o norte de Minas Gerais, um dos IDHs mais baixos do país, uma região que não tem água, uma região cujo emprego é precário na questão, a agricultura também sofre com problemas de produção e escoamento. Aí você tem um grupo chinês, resolve investir 10 bilhões de reais na região. E o minério lá é baixíssimo em riqueza, 20%. Eles querem abrir lá um projeto, gerar 10 mil empregos diretos e indiretos, trazer 5G da Huawei, querem melhorar as estradas, mas querem o seguinte, levar o minério por água até Ilhéus, 340 quilômetros, numa região onde as pessoas não têm água nem para beber direito. Você tem também a necessidade de uma barragem 80 vezes maior que Brumadinho. Aí eu lhe pergunto, como é que nós vamos fazer com essa história? Porque meu posicionamento foi muito claro. Nós, brasileiros, não toleramos mais barragens. Nós temos que acabar com isso. É uma das propostas que nós temos da CPI. Em 10 anos, o Brasil não ter mais barragem de minérios e rejeitos. Mas aí
você vê associações de prefeitos, você vê associações de empresas, você vê aqueles que são ligados aos grupos de investimento dos grandes bancos, todos eles fazendo uma pressão enorme para que não exista resistência em relação ao projeto e à área ambiental. Professor Vila. E aí nós senador, bom dia. A questão que eu coloco para o senhor, eu estava lendo o noticiário e dizia o seguinte, senador, o noticiário sobre Brumadinho e sobre o trabalho da CPI. A questão das empresas que faliram ou que não estão mais no Brasil e que abandonaram as barragens. Quem é que cuida agora dessas barragens? Quem cuida dessas barragens é o governo. Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos uma barragem de ouro abandonada com arsênio, mercúrio, e a manutenção teve que ser dada em 500 milhões de reais. Isso é muito dinheiro que o Estado vai ter que abrir mão e cuidar de um sistema que é falho. Hoje nós temos, por exemplo, 3... A comunicação com o senador está difícil, ele teve que se movimentar por algum motivo, mas é bom lembrar o seguinte, o senador foi relator da CPI de Brumadinho, que tocou a investigação no ano passado e apenas há 2 dias houve uma denúncia contra pelo menos 16 pessoas e inclusive, né, Zé Maria, falando sobre ainda o andamento da CPI, a CPI tentou fazer o que pôde, eles fizeram inúmeras comissões, foram para a área de Brumadinho, mas a CPI não tem poder de polícia, né, Zé Maria? Você sabe bem disso. Mas pediu indiciamentos e mostrou ali com detalhes, né, a situação e trouxe a público depoimentos importantes, inclusive do ex-presidente da Vale, e isso foi bom, foi muito importante. Na verdade, o que está acontecendo é que as CPIs já não têm mais aquela força de antigamente e eu defendo que o Congresso Nacional faça uma nova regulamentação sobre CPIs e atualize. A CPI já está muito atrás de investigações da Polícia Federal e do Ministério Público e aí essas 2 instituições têm dado melhores resultados do que a investigação parlamentar. Hoje a CPI nada mais, nada menos do que uma publicação, ou seja, uma abertura e um caminho de transparência de qualquer ação criminosa ou isso aí que aconteceu, um crime, para saber exatamente todas as nuances, inclusive essa que eu me referi, a nuance econômica. Essa tragédia aí econômica, ela está abalando Minas e o Brasil, viu, interferiu até no PIB. Professor Vila. Eu acho que tem essas questões que foram destacadas pelo Zé Maria. A CPI, muitas vezes, algumas delas vira palco, né, para alguém fazer campanha de reeleição ou de desqualificar seus adversários e não tem uma ação efetiva na sua função originária, né, de comissão parlamentar de inquérito. No caso, especificamente, da mineração em Minas Gerais, numa intervenção anterior, o Zé Maria tinha destacado os danos à natureza, que são terríveis e irreversíveis, né? Então, e por outro lado, foi destacado pelo senador Carlos Viana a pressão dos prefeitos e do interesse político e econômico em alguma região para atrair outras mineradoras, no caso da Intel, ele estava se referindo ao capital chinês, e no norte de Minas Gerais, que é uma região muito pobre, a mais pobre do estado de Minas Gerais, e aí a pressão para autorizar outra vez a entrada de uma mineradora e com técnicas muito semelhantes a que foram adotadas e que levaram, infelizmente, a grandes tragédias em Minas Gerais recentemente, como de Mariana e de Brumadinho. Mas aí a pressão do poder econômico, pressão dos prefeitos e muitas vezes até da população, porque você está gerando emprego e renda. Então é uma situação muito complexa. Como combinar a questão da exploração econômica, evidentemente a gente entende que isso é importante, mas a preservação da natureza e os cuidados técnicos e, além do que, adotar a tecnologia moderna para a extração mineral e não voltar ao passado, quase que ao passado colonial, né?
Bom, o senador voltou aqui conosco. Senador, só para a gente fechar, o professor tinha deixado uma pergunta no ar, não sei se o senhor conseguiu ouvi-la, por favor. Eu repito para o senhor, senador, é a questão que eu estava lendo também sobre o assunto, e o senhor estava respondendo, são questão de empresas que, por alguma razão, abandonaram a extração mineral, ou porque faliram, saíram do país, etc., mas deixaram a herança lá, a trágica herança, que são as barragens, que eu presumo algumas delas devem colocar em risco a população. Como é que isso vai ser tratado? Bem, a legislação brasileira, desde 2010, prevê uma série de responsabilidades sobre esse assunto, mas não é clara sobre, por exemplo, valores, a extensão desses danos e até a questão dos chamados crimes ambientais. No Brasil, até hoje, por exemplo, só se responde por um crime ambiental o CNPJ de uma empresa. O CPF de um diretor, de um ex-presidente da Vale, que foi responsável por um crime como aquele, ele fica isento do chamado crime ambiental. A gente entra na área penal e na área civil. E não tem sido surpresa as pessoas serem absolvidas da questão, nem julgadas pela questão do homicídio, e vão responder por inundação seguida de morte, que é uma sentença muito menor do que um homicídio doloso, como foi proposto por nós da CPI e também pela Força-Tarefa. As barragens ficam abandonadas. No caso, em Minas Gerais, por exemplo, nós temos uma de Ouro, cujos últimos sócios foram uma empresa canadense, que desapareceram, não deixaram nenhum tipo de patrimônio ou mesmo responsabilidade para trás. O Ministério Público tentou e vem buscando responsáveis. A barragem acabou sendo responsabilidade do Estado. A empresa de águas de Minas Gerais é que foi responsável por assumir essa manutenção e evitar o problema. Agora, o futuro da mineração, as próprias empresas, elas concordam que passa pela mineração a seco. Não há outra saída, onde uma questão da água se torna hoje um bem muito caro e a população não quer mais esse tipo. Mas eles alegam a questão dos custos, e aqui o Zé que está conosco, o Zé conhece bem, há um lobby muito forte das mineradoras. Esse investimento no Brasil atrai grupos estrangeiros, de certa forma, até ambíguos. Uma parte deles quer, por exemplo, responsabilidade social, quer consequências, mas outras partes é aquela história do capitalismo selvagem. Eles vão investir em quem der lucro, e o lucro foi a principal, e aqui entra a nossa conclusão da CPI, o lucro foi a principal causa da Vale não agir corretamente como deveria ter agido em Brumadinho. Senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza e bom trabalho. Então, eu agradeço a vocês e nós precisamos fazer um grande esforço para que esse caso não fique sem resposta da Justiça, que as 270 pessoas que morreram, elas tenham o seu nome lembrado, as famílias tenham uma resposta, e que no futuro a gente no Brasil não volte a vivenciar situações tão graves e tristes como essa. Muito obrigado pela gentileza da entrevista, um grande abraço a todos. Obrigado.